Olá, caros alunos do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula em preparação para o Enem. Hoje, revisaremos o volume dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, como sabemos, são figuras tridimensionais que, de modo geral, possuem polígonos como suas faces. Aqui na minha mão nós temos um paralelepípedo retângulo. Como podemos ver, suas faces laterais são retângulos e suas bases são quadrados. É característica do prisma as suas bases, tanto a inferior quanto a superior, serem iguais. Nós temos aqui o paralelepípedo, temos aqui o cubo, que é uma figura regular e também um sólido de Platão. Tem o mesmo formato que o paralelepípedo, com a questão dele ser regular. Todas as suas faces são iguais. Aqui nós temos mais um prisma. Podemos notar mais uma vez que suas faces laterais continuam sendo retângulo e, no caso desse aqui, sua base é hexagonal. Então, nós temos aqui um prisma de base hexagonal. E este outro prisma de base triangular. Todos eles mantendo a mesma característica. No caso dos prismas apresentados, todos eles são prismas retos. Teremos também o prisma oblíquo, mas no caso deles o cálculo se torna um pouco mais complexo. Agora, eu gostaria de demonstrar um prisma na sua forma planificada. Aqui nós temos as duas bases, são polígonos iguais e o formato aqui, no caso, é de um pentágono. E no caso das faces laterais, no caso são 5, porque sempre corresponde a quantidade de lados da base e a quantidade também de faces laterais. Temos outros exemplos. Temos outro aqui, que corresponde à planificação do paralelepípedo. Podemos observar aqui o encaixe. E hoje a gente está trabalhando sobre volume. O que vem a ser volume? Volume nada mais é do que o espaço ocupado com uma determinada coisa. Por exemplo, quando compramos feijão na feira, geralmente, se for na feira, nos baseamos no volume. Se for no supermercado, geralmente, nos baseamos na massa. Mas hoje o nosso foco vem para o volume. Então, aqui temos aqui o nosso tempo. O Sistema Internacional de Unidades estabelece como unidade fundamental de volume o metro cúbico. O que vem a ser o metro cúbico? Nada mais é do que um cubo como este, só que imagine ele com 1 metro em cada uma de suas arestas. O metro cúbico corresponderá é uma medida de volume, mas também o volume está estreitamente ligado à noção de capacidade. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Existe essa correspondência. Então, se por exemplo, a pessoa quer construir uma caixa d'água na sua casa, que tem a capacidade exata de 1000 litros, basta que cada uma das faces da sua caixa d'água tenha exatamente 1 metro de comprimento. Temos aqui mais um que eu gostaria de representar, devido a ser o que é mais utilizado para a questão de capacidade, para medir litros. Isto é um cilindro. Ele não é igual a um prisma, porque a sua face lateral não vem a ser um polígono. Mas o método de calcular o volume de um cilindro é o mesmo método que é utilizado para calcular o volume dos prismas em geral.
Imaginemos o seguinte. Suponhamos que uma folha como esta seja a base de um prisma, conforme demonstrei há pouco. Agora imagine, se eu coloco uma folha sobre a outra, o que acontece? O tamanho da base permanece igual, só que a espessura agora dobrou. Se eu colocar mais uma, ela triplica. Se eu colocar mais uma, ela vai quadruplicar. E assim imaginemos que em um prisma como esse, nada mais é do que um monte de folhas empilhadas da base inferior até a base superior. Então, devido a isso, podemos deduzir a seguinte coisa: o volume nada mais é do que a base elevada até a altura do prisma. Essa foi a noção que os matemáticos desde a antiguidade desenvolveram para calcular o volume. Bom, uma vez que o volume é a base elevada até uma certa altura, o que é ideal para que a gente consiga calcular o volume é recordar algumas áreas de figuras planas, pois a base de um paralelepípedo, um prisma ou até mesmo um cilindro é sempre uma figura plana. No caso, esse aqui é um quadrado, esse aqui um hexágono, este um triângulo e assim sucessivamente. Recordamos então a área de um triângulo. Para se calcular a área de qualquer triângulo, basta que peguemos a medida da base do mesmo e multipliquemos pela altura, e o resultado dessa multiplicação a gente deve dividir por 2. Por que essa área é desta forma? Porque se eu prolongasse aqui os lados do triângulo, eu poderia formar um retângulo que seria o dobro da base desse triângulo. Logo, a área de qualquer triângulo é a metade da base do retângulo que o conteria. Outra figura plana que poderia também ser a base de um prisma, o trapézio. No caso da área de um trapézio, você pega, multiplica a medida da base maior, pela base menor, soma as duas e multiplica pela altura. Esse resultado dividimos por 2. Esta é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Temos ainda outras figuras que queria apresentar. Temos aqui o quadrado. Notem que eu coloquei duas formas de calcular a área do quadrado: base vezes altura ou lado ao quadrado. Motivo: base vezes altura dá para calcular a área de um quadrado, mas também dá para calcular a área do retângulo e do paralelogramo. Já se a figura for um quadrado, a sua área pode ser calculada usando a seguinte forma: a área é igual ao lado ao quadrado, uma vez que todos os lados são iguais. E quando a base não é um polígono, no caso aqui, a base é um círculo. A área do círculo é dada por π vezes a medida do raio ao quadrado. Então, de maneira geral, a coisa mais importante você saber para calcular de qualquer o volume de qualquer figura espacial é calcular o valor da sua base.
porque calculou a área da base, multiplicou pela altura, você terá o volume. Veja esse exemplo. Suponhamos que esse dado tem a aresta 1 centímetro. Ele é um cubo perfeito. Se a aresta dele é 1 centímetro, significa que se eu multiplicar 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, eu terei 1 centímetro cubo, que também é uma das medidas de volume, só que não é adotada pelo Sistema Internacional. O Sistema Internacional usa metro cubo, mas no nosso dia a dia o centímetro cubo é mais utilizado. Foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que a aula possa ajudar vocês a assimilar melhor os conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima.